Hoje trouxe aqui para a gente uma pequena reflexão sobre causas e efeitos. Algo muito comum que a gente escuta muito nos estudos envolvendo a doutrina espírita, mas é bom sempre a gente reforçar o assunto, porque a grande maioria das vezes nós nos colocamos na posição de vítima e achamos que estamos sendo injustiçados, seja pelo mundo ou seja por alguém. Mas, na verdade, meus irmãos, a cada ação existe uma reação e a cada causa um efeito. Somos responsáveis por tudo que nos acontece, seja de bom ou de ruim. Como costumamos dizer, somos herdeiros de nós mesmos, não só desta encarnação, mas de outras encarnações nas quais temos essa bagagem espiritual guardada dentro de nossas consciências, de nosso imo, de nosso ser. Então, a doutrina espírita, essa doutrina abençoada, nos explica que não somos injustiçados, e sim, explica-nos o Evangelho de que tudo acontece não sendo por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser ou de acontecer. Então, tudo se encandeia no universo, não só a nossa pequenez, a nossa vida, mas no universo, esse universo criado por Deus. Então, tudo tem a sua sequência natural das coisas, né? Entre elas, as causas e o efeito. Cada criatura humana se define pela sua consciência, que a separa dos irracionais. Ele confere a dignidade espiritual. Conscientes do que somos e do que fazemos, somos naturalmente responsáveis sempre pelos nossos atos, seja nessa ou seja em vidas passadas. O que acontece é que nós pedimos para retornar à Terra, para submetermos aos sofrimentos, às provas, às expiações, para que assim possamos burilar o nosso espírito e quem sabe um dia conseguimos alcançar uma ascendência, uma verticalização da alma. Tudo é um processo, tudo é um trabalho demorado, porém edificante. Vale a pena sempre o esforço, a vontade e a dedicação, sempre, lógico, baseado no Evangelho de Jesus. Esse material que o Espiritismo nos traz hoje, a doutrina espírita explicando-nos minuciosamente a cada versículo da Bíblia a respeito de qual a nossa conduta correta a se ter no nosso dia a dia, a cada pensamento, a cada palavra e principalmente a cada ação. Então, as leis de Deus inscritas na consciência de cada um leva sempre o culpado a pedir o seu próprio castigo e recuperação. Isso nos leva aqui, meus irmãos, ao livro, uma questão do Livro dos Espíritos, contida no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, na questão 258. Vou ler aqui rapidamente a pergunta que Kardec fez aos espíritos. O tema é escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Pergunta aqui então Kardec aos espíritos, se a gente antes de reencarnar, se a gente tem consciência
do que a gente vai passar, vamos dizer assim, aqui no planeta, numa encarnação, para poder recuperar nossos atos falhos do passado, de outras vidas, enfim. Então eles respondem: ele próprio, nós próprios, escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós mesmos que solicitamos todas as dificuldades, tudo que passamos, os sofrimentos, né, não foi imposto, a não ser, salvo algumas exceções, de encarnações compulsórias, que não vamos entrar nesse assunto hoje, né? Mas nós fazemos a nossa programação. Aqui tem outro item também, dentro desse mesmo pergunta. Kardec ainda insiste: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E eles respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntai por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, são criados pelo mecanismo da divindade, né, certas dificuldades, certas ocasiões em que realmente Deus fez com que a gente passasse por isso, mas porque nós solicitamos, nós pedimos. E como bem sabemos, ninguém carrega um fardo mais pesado do que é capaz. Então, meus irmãos, pensemos muito bem nisso, a respeito das causas e efeitos de nossas vidas. É a lei da semeadura. Para fortalecer um pouco mais aqui, eu trago um estudo do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. A lição de número 160, intitulada de Na Luta Vulgar. É a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, onde Paulo diz: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso também terá que colher. Então ele começa: não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Porque muitas vezes a gente acha que a pessoa só adquire redenção depois que desencarna, depois que morre. E não. Para compensar as nossas falhas, muito mais interessante a gente recuperar isso aqui encarnado do que desencarnado. Porque desencarnou, como que vão passar as dificuldades aqui do planeta Terra, as provas? Então muda muito, então não precisa, às vezes a gente acha que na morte a gente vai pagar, e não, a gente vai pagar em vida mesmo, encarnado. Vamos compensar os nossos erros diante do próximo, diante de nós mesmos e diante da divindade. Reparemos então a luta vulgar, a luta do dia a dia. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo,
recebe também dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhes são próprias. Aquela pessoa que tem a oportunidade de estender a mão, não é colocar a mão no bolso, é estender uma mão para uma pessoa que está necessitada de uma atenção, de um carinho, ela se nega. Não é dor, não é comigo, não é meu parente, enfim, não é isso, não é aquilo, não é amigo. Então por que eu vou me preocupar? O que acontece a ele? Amanhã nós também temos nossos momentos de dores, nossos momentos debilitados. Como será que vai acontecer conosco? Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Aquele que acha que não conviver na sociedade vai estar sendo feliz, o que lhe cabe é a solidão. E nós nascemos para viver na sociedade, num todo, todos juntos, crescendo juntos, aprendendo juntos, ensinando juntos. Ninguém vive só e aprende algo, ensina algo ou se eleva. Uma falsa sensação de que, sendo recluso da sociedade, a pessoa está ilesa. Não, ela vai criar mais dívidas, porque ela está deixando de fazer algo de bom que ela poderia fazer. Né? Poderíamos dizer assim, um senso um pouco egoísta. Né? Se usarmos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. É claro, todos seremos julgados da maneira que julgarmos. Né? Às vezes até mais severamente, pois quando apontamos o dedo para alguém, existem 3 voltados para nós. Então, da mesma medida, ou mais, seremos também julgados. Se praticarmos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, também entre parentes e vizinhos encontraremos a antipatia e a desconfiança. Claro, né, meus irmãos? Quem quer se aproximar daquele vizinho ou daquele parente hostil? Ninguém quer. E para que isso? Né? Para a gente afastar as pessoas? Né? A gente já vive num mundo tão cheio de maldade. Para que esse sentimento para com os nossos próximos? Né? Porque vizinho também são as pessoas próximas de nós, igual uma família, acaba virando uma família. Então são exatamente estes, né? Que a gente tem que ter um carinho maior, a gente é hostil. Hostil e a causa tem até aversão. E o que vai acontecer conosco? O mesmo. Antipatia. Antipatia. Aqui é interessante. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á a inaptidão. E quais são essas tarefas? Todas as tarefas. Nossa vida é uma tarefa constante, é um trabalho constante, seja no trabalho profissional, seja dentro de casa, no trabalho de casa, que é a convivência com os parentes, com os mais próximos, seja nosso trato, nosso trabalho com nossas tarefas com a sociedade. Se vamos lá de mau gosto, tarefas aqui dentro da casa também. Se vamos com a preguiça, o que nós vamos colher com isso? Né? Será que vamos colher algo de bom, indo de má vontade? Todos os trabalhos, meus irmãos, a vida é um constante trabalho. Ninguém se aposenta, né? Só para o lado profissional.
Mas no lado pessoal nós temos a convivência sempre. É um trabalho, é uma tarefa. Todas, 24 horas por dia, até dormindo, a gente tem tarefas a cumprir. Então queremos nos tornar inaptos? Excluídos? Porque é o que acontece. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Eu costumo sempre dizer isso para as pessoas, ou trago a reflexão, né, quando tenho oportunidade de passar um estudo. Um bom dia, meus irmãos, não mata ninguém. Às vezes é tudo que uma pessoa precisa ouvir, é um bom dia, seja lá de um estranho. E que carinho para com os desconhecidos. Aquele não cumprimento, não conheço. Para quê? Se a gente distribui hoje, amanhã a gente vai receber também. Amanhã quando, Marcelo? Semana que vem? Não sei. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui 10 anos, pode ser na próxima encarnação, não importa. A gente tem que se preocupar em fazer a nossa parte. A nossa parte. O mérito, o merecimento, a recompensa, isso Deus que vai decidir quando a gente vai receber isso de volta. O nosso esforço é o que eu falo, nossas tarefas são constantes, todo instante. Então, granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam, as pessoas nos tratando como um irmão de sangue. Né? Que carinho, né? Desconhecidos nos tratando assim. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. Eu acabei de dizer, né? Pequenos gestos geram futuramente fontes e fontes de alegria e de satisfação, a alegria, a felicidade tão buscada por todos nós, tão difícil de adquirir aqui, né, encarnado. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Quanto mais trabalhamos, mais nos tornamos aptos, seja profissionalmente, seja em âmbito da caridade, seja em âmbito do bem. Quanto mais trabalharmos, mais vamos nos tornar mais capazes de melhorar e fazer mais o bem. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Que às vezes a gente está fazendo algo de bom, a gente acha que está fazendo para os outros. E não, a gente está fazendo é para nós mesmos. Como diz o tema, né? Vai, tudo que vai, volta. É como a bola arremessada na parede, ela volta com a mesma intensidade. Todo dia é tempo de semear e todo dia também é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça, face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes de nossa vida. Então, é aquilo que eu falei, meus irmãos. 24 horas por dia, nós estamos dentro dessa lei
É uma lei, causa e efeito. Até dormindo, nós também estamos enquadrados nessa lei. Está aí a necessidade sempre, né? Uma oração bem feita antes de repousar o nosso corpo, solicitando sempre a nossos irmãos espirituais que nos auxiliem, até mesmo no sono, a prática do bem. Compete-nos assim, em qualquer circunstância, eleger o melhor que o nosso discernimento determinar, porque se a semeadura em qualquer parte é livre, a colheita é compulsória, e com ela nos defrontamos mais cedo ou mais tarde. É aquilo, a gente planta hoje, a gente causa hoje, a gente age hoje, e amanhã a gente vai colher, vai receber os efeitos, vai receber as reações, talvez nessa encarnação, talvez na próxima encarnação, mas, meus irmãos, essa lei não tem como fugir, pois a gente sabe que a semeadura é livre, nós temos o livre-arbítrio, porém a colheita é obrigatória. Então, se plantamos o bem, colheremos um dia o bem. Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que dispensarmos. É interessante observar, porque a gente fala, eu não faço mal para ninguém. Né? Que a gente fala, a gente é responsável por tudo aquilo que a gente fez de errado. Mas eu não fiz nada de errado, não. Talvez não nessa vida, né? Mas nas outras vidas passadas. Nós não sabemos. Mas que seja, falemos dessa vida. Eu não pratiquei nenhum mal, Marcelo. Por que eu estou colhendo isso? Pode ser. Ou pode ser também, pode ser de outras vidas, mas pode ser também que nessa vida nós tivemos oportunidade de fazer o bem e não fizemos. Isso também conta, meus irmãos. Não basta não fazer o mal. Nós temos a obrigação de fazer o bem, sempre que tivermos oportunidade. Sem pestanejar, sem pensar. É o bem. É o amor. É o amor cobrindo a multidão de pecados. É o amor que a gente reluta em tentar entender ou tentar sentir. E no momento que a gente tem a oportunidade de expandir isso, a gente se recolhe. Então pensemos nisso. O bem que deixamos de fazer também tem uma reação. Também tem uma colheita. Segundo nos alerta Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. Se o tempo é patrimônio comum para todos, o uso bom ou mal que dele fizermos é problema particular de cada um de nós. E o tempo, meus irmãos, é curto. Uma encarnação é um piscar de olho diante de uma existência de cada um de nós. O convite hoje é esse, que a gente possa sempre repensar sobre nossas ações, relembrar sempre que o sofrimento são bênçãos em nossas vidas para repararmos o mal feito em algum dia, em alguma vida, em algum momento,
mas que tenhamos sempre a certeza que a divindade sempre está presente e não comete injustiças. Nunca somos injustiçados. Pagamos por aquilo que fazemos continuaremos pagando até o último centil, até o último centavo, até a última pequenina falta, até o último pequenino pensamento errado que tivemos. Nós responderemos por isso. E por quem? Por nós mesmos. Como aqui o estudo diz, nós que pedimos, meus irmãos, a reparação. Ninguém impôs nada a gente. Porque se somos projetos de anjo, como os grandes amigos aqui, que fazem estudo aqui, costumam dizer, né? Temos que nos esforçar. Ninguém dorme imperfeito e acorda anjo. Há um processo longo, demorado, porém compensatório. Que Jesus nos abençoe, que possamos sempre contar com a presença divina do nosso Mestre em nossas vidas, nos guiando e protegendo. Elevemos então novamente os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a Ele toda a proteção, todo esse amor, esse carinho, a cada irmão hoje que se encontra em sofrimento do corpo ou da alma, que possamos contar com este amor divino e misericordioso que nos envolve a todos os instantes, Senhor. Ajuda-nos a estar contigo. Abençoa nossas famílias e nossos entes queridos. Muito obrigado por todos os bálsamos de luz e de amor, através do Teu Evangelho e de todas as vibrações positivas ao redor de todos nós, que possamos um dia sermos merecedores de tudo isso que o Senhor nos dá. Muito obrigado novamente aos irmãos dirigentes desta casa, que nos permitiram estar presentes aqui hoje, reunidos, recebendo todos esses bálsamos de luz e de amor provindos do alto. Muito obrigado a tudo, muito obrigado a todos por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos.